Nesse instante, vamos dar início a mais uma doutrinária, rogando ao Mestre Jesus a bênção a todos, que possamos buscar, através da mensagem da noite, e assim perseverar no caminho, buscando essa autotransformação, iluminação e proteção do Mestre Jesus. Estejamos sempre em busca deste alimento espiritual e que possamos sempre agradecer, bênção concedida a cada um de nós pelo nosso irmão maior, Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, por aqueles que passam por situações várias e às vezes não compreendem o motivo pelo qual está passando, mas que a tua luz sempre está presente, Senhor, iluminando e fortalecendo a cada um de nós. Que a paz esteja sempre com todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então, no capítulo 7, é com você, Carlos. Muita paz, Deus proteja. Passo a palavra para Carlos, que é o palestrante da noite. Muita paz. Muita paz, meu irmão Adalberto. Tudo bem? Tudo em paz. Fique à vontade, quando for para iniciar aí, podem. Será um prazer. Pode começar. Já tudo ok já. Isso. Posso começar? Pode. Ah, que bom. Meus irmãos, minhas irmãs presentes, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Quero de antemão aqui deixar um abraço dos que fazem a Associação Municipal Espírita de Abreu Lima, aqui na cidade de Abreu Lima, região metropolitana de Recife. Acho que vocês conhecem, mas essa cidade está no eixo Recife-João Pessoa, né? Está aqui a 20 quilômetros da capital. A gente está na região metropolitana de Recife. E Abreu Lima é uma cidade aqui que fica próxima, né? A 3 cidades da capital, mas bem pertinho, né? E para nós que fazemos a Associação Municipal Espírita de Abreu Lima, é uma alegria muito grande estar confraternizando com vocês do Centro Espírita Casa de Redenção Mensageiros da Luz, né? Da cidade de Conceição do Almeida, no Recôncavo Baiano, pelo que eu vi, né? Aí na Bahia. Eu li alguma coisinha rápida de vocês e vi que vocês estão aí a 150 quilômetros aproximadamente de Salvador, né? 160 quilômetros. Então é uma alegria muito grande. E também quero deixar um abraço de todos que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo. A Comissão Estadual de Espiritismo é uma federativa estadual, né? O Estado de Pernambuco tem 2 entidades federativas: a Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual de Espiritismo. E as 2 trabalham de forma conjunta, né? Interligada, né? Estamos muito juntos em diversas atividades e nesse momento a gente tem a alegria de dirigir essa entidade aqui na capital pernambucana. Então, de todos que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, a sua diretoria, as entidades, né, que lhes são adesas, a gente traz um abraço aí para vocês, nossos irmãos e irmãs baianos. Ó, minhas irmãs de Abreu Lima estão entrando aqui, o pessoal da AME está entrando. Eu já desejei aqui um abraço em nome de vocês para os nossos irmãos da Bahia. Meus amigos, em primeiro lugar, dizer da alegria, né, da gente estar compartilhando desse trabalho. A internet tem uma coisa muito boa, especialmente nesses momentos, né, que no pós-pandemia, durante a pandemia, no pós-pandemia, que foi interligar todos nós, no Brasil e no exterior, né, em torno dos ideais da doutrina. No primeiro momento tivemos profundas dificuldades com as nossas casas fechadas, né? Depois, tateando, todo mundo aprendendo, começamos a conviver com a situação e fomos abrindo reuniões e mais reuniões
e aconteceu esse fenômeno da gente se ampliar em termos de solidariedade e de aprendizado. Então, em nome, a gente fica muito feliz com essa nova proposta. Nós fomos convidados pelo nosso irmão Alberto, que está aqui no grupo nesse momento. E nos foi dado como responsabilidade tratar do tema do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito, para que a gente fizesse uma abordagem. A gente sabe que o capítulo é longo, né? É extenso e é muito bonito. É um capítulo que nos convida para reflexões. Se a gente se volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra já tem uma importância gigantesca dentro da divulgação da nossa doutrina. Possivelmente seja o livro mais popular diante do público não espírita, né? Juntamente com o livro dos Espíritos. E aqueles que vão tomando conhecimento dessa obra vão ficando extremamente felizes. Eu sempre conto uma história para que a gente registre aí o começo da nossa conversa, né? Quando eu estou numa entidade que eu não falei ainda, que vou falar sobre o tema do Evangelho. Eu cito uma história, né, de cerca de 45 anos atrás, aproximadamente, ou um pouquinho mais. Aí foi no começo de 1980, final da década de 70, 1970. Eu era um jovem que estava ali frequentando a nossa casa, a AME. Eu tinha um problema no joelho, tinha passado por um problema de joelho e estava fazendo fisioterapia em Recife. E estava indo numa clínica na capital, quando num certo dia, na antessala de tratamento, estávamos eu, um rapaz também e um senhor já de idade, um senhor idoso, né? Para nós naquele momento, nós éramos jovens, hoje nós somos os idosos. E o rapaz, a gente se comunicou rapidamente como espíritas. A gente, não sei como a gente surgiu o tema e vimos que tanto ele quanto eu éramos espíritas. E a gente começou a falar da proposta da doutrina, da alegria de conhecer o Espiritismo, até que a gente muito empolgado ali com a questão e o senhor de lado escutando a história dos dois jovens, ele que estava participando das conversas. Quando a gente começou a falar sobre o Espiritismo, os dois jovens extremamente felizes ali conversando, ele ficou mais calado, mas prestando atenção na gente. Aí daqui a um tempo, uns 10, 15 minutos depois, ele disse, meus jovens. Aí a gente olhou para ele, opa. Aí ele disse, olha, vejam bem, eu não sou espírita, eu sou católico. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa que eu acho muito interessante. Eu tenho um livro de cabeceira. Todas as noites eu leio ele, antes de dormir. Folheio ele, leio. E ele me traz uma paz muito grande em seus ensinamentos. E a gente fica olhando para ele, né? Achando que ele ia se referir à Bíblia, né? Não deixava de ser também. Aí ele disse, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou católico, mas essa é a obra que eu tenho na minha cabeceira. E aquilo ali me marcou tão profundamente que mais de 40 anos depois está aí a gente lembrando essa história com muita alegria, em função da importância dessa obra, de conhecer essa obra cada vez mais, né? Como ela nos convida a uma reflexão e nos dá um roteiro, né? Nos indica uma rota de caminhada, levando-nos às reflexões, de tal maneira que a gente estuda, tempos depois, quando a gente vai ler o mesmo item, o mesmo capítulo, a gente se surpreende com aquele assunto como se ele fosse novo para nós. Tal a sua importância, né? Parece que é algo novo que a gente está vendo, mas não é. Porque a gente já viu aquilo algumas vezes. Isso tudo serve de reflexão para a gente. E eu falo isso para vocês baseado nesse capítulo, o capítulo 7, quando a gente
montava aqui um material para tratar na noite de hoje, né, junto com vocês, do estudo dessa obra. A gente ia folheando ele e ia relendo, né? De uma certa forma, todos que estão aqui possivelmente já leram e releram diversas vezes esse capítulo, mas a gente sempre se surpreende com aquilo porque parece que a gente está ali vendo alguma coisa de nova daquela situação ou nos levando a uma reflexão nova. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, ele trata basicamente de dois sentimentos antagônicos que estão ali inseridos, né, nos ensinamentos de Jesus e nas reflexões de Kardec, que é o orgulho e a humildade. O orgulho e a humildade são sentimentos que a gente, antagônicos aparentemente, e são de fato, mas que a gente convive com eles de forma contínua. E Kardec, né, na montagem da obra, ele começa a nos levar a uma reflexão da seguinte ordem. Ele abre o tema, né, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos mostrando, a priori, a princípio, né, na bem-aventurança, de forma bem sucinta, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Mateus capítulo 5, versículo 3. E Kardec, então, nos traz uma reflexão sobre pobre de espírito. Vez por outra, acho que nas nossas vidas, a gente encontra alguém falando, fazendo o uso desse termo. Ele é um pobre de espírito. E a gente percebe que, de forma usual, o termo é mal colocado pelas pessoas, porque ele é sempre posto de forma pejorativa, né? Buscando diminuir aquele a quem se refere, agredindo de uma certa forma, em função, logicamente, de alguma animosidade, né? De algum entrevero. Então, Kardec ele começa fazendo uma reflexão sobre o termo, né, que é pobre de espírito. E ele mostra que o pobre de espírito, quando Jesus conceituava pobre de espírito na bem-aventurança, e dizia que bem-aventurados são eles, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito, Kardec mostrava uma situação bem interessante para a reflexão de cada um de nós. Ele disse, pobre de espíritos, Jesus não entende como os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Então, a partir do termo citado, ele começa a trabalhar o assunto. No primeiro item, ele cita a bem-aventurança, e no segundo, ele faz uma reflexão. Porque todos sabem aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro momento, ele contém textos originais da Bíblia, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o foco maior no Novo Testamento, bem maior, inclusive, e as reflexões do próprio codificador, fazendo uma análise ali sobre o texto, que é isso, de uma certa forma, que a gente vai fazer aqui no primeiro momento. Então, ele diz que os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm uma autoconsideração de si mesmo. E é isso que a gente percebe, que, normalmente, as pessoas se elevam e, na medida que vão se elevando aqui na Terra, especialmente do ponto de vista social, do ponto de vista econômico-financeiro, né? De determinados assuntos, eles perdem o seu valor. Eles deixam de ser relevantes. Particularmente os que têm, os que tratam do espiritual. Os que tratam do espiritual. E alguns
Kardec citava isso na sua época, né, no século XIX, né, na Europa, na França. Ele dizia, normalmente se nega, ele fazia uma menção, eu acho que de forma bem direta, ao materialismo também. Então, se intitulam de inteligentes e negam a autoridade divina, negam o Criador e acham que tudo ocorre ao sabor do acaso, né? E não dão a importância devida às reflexões que se devem ter acerca do tema Deus. E, então ele começa a caminhar nesse sentido, fazendo uma comparação. E ele vai sempre abordando. Eles se acham né, tão superiores, que eles acham que eles não têm tempo para assuntos dessa ordem. E o que é que ocorre, de uma certa forma? A gente, muitas vezes, faz tão alto valor da vida que a gente leva, em detrimento dos valores reais, que são os valores do espírito, que a gente começa muitas vezes, com o conhecimento que nós temos, vejam bem, o conhecimento que nós temos, particularmente da doutrina espírita, que a gente alterna os valores e a gente começa a achar que a coisa parece, do ponto de vista que a gente vive, é eterno aqui. Então, a gente, malgrado a forma da gente pensar, e eu falo não por vocês, mas por mim particularmente, quantas vezes a gente não rotula a vida conforme nossos valores aqui na Terra, depreciando os verdadeiros valores que são os espirituais. E que a gente está aqui na Terra, conforme citado, no processo de avanço, numa vida física temporária, né, um tempo relativo. Esse tempo varia aí desde o nascimento, né, porque se retorna ao mundo espiritual desde os primeiros momentos. Tem aqueles que têm uma suposta vida longa aqui. E a gente percebe que, quando a gente fala do espiritual, a gente está, particularmente sob o olhar do espiritismo, né, a gente começa a ter uma ideia muito plena do que a gente veio fazer aqui na Terra. O que é que a gente está fazendo aqui? Qual a importância da vida para cada um de nós? Matemáticos, estudiosos norte-americanos, eles juntaram e eles realizaram estudos montando um algoritmo. Esse algoritmo está na internet e ele se chama Worldmeter. E, do ponto de vista matemático, eles dão indicativos da vida aqui na Terra. Então, eles têm a vida a cada segundo. Eles montaram um modelo que, segundo estudiosos, se aproxima muito do que é real. E, conforme essa realidade, eles mostram se a gente acessa esse site, essa função lá na internet, a gente vai ver que eles nos dão, em tempo real, o que vai acontecer no mundo. A quantidade de desencarnes, a quantidade de encarne, do ponto de vista econômico. Então, eles dão uma ideia de país, por exemplo, Brasil dá uma ideia de mundo, e, no final, tem-se uma ideia aproximada de que a cada ano desencarnam cerca de 50 milhões de pessoas. E, praticamente, reencarnam o dobro disso no planeta Terra, né, que foi visto agora de fora mais uma vez, pelos 4 astronautas. E quando eles mandam as imagens da Terra, a gente vê aquela maravilhosa bola azul que eles enalteceram tanto, que de longe parece que nem tem vida, né? Mas quando a gente vai se aproximando, está aí a gente convivendo com nossos valores. E é esse o nosso mundo, né? Um dos mundos, o mundo do sistema solar. Às vezes, segundo os próprios estudiosos, né, um dos menores, mas é o nosso mundo. E é nesse mundo que a gente vai aprendendo, né? Conforme os espíritos vão nos explicando, a gente vai vivendo num sistema de aprendizado, de evolução, numa escala evolutiva muito pessoal, muito própria,
onde muitas vezes a gente estagia e passa um bocado de tempo ali vagando, noutros a gente avança, noutros a gente vai parando, mas todos estão avançando. Então, Kardec trata dessa situação nos mostrando, a princípio, o próprio espírito. Né? Ele diz, em dizendo que o reino do céu é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é neles admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Isso aqui está no final desse primeiro item. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele, ele, o Criador. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus. Então ele começa a nos mostrar, né, a nos identificar os passos reais, né, para que a gente saiba que a gente está indo no caminho certo. Agora, como é que a gente se identifica se é orgulhoso ou se é humilde? A humildade é um sentimento tão profundo que quando se é verdadeiramente humilde, pensa-se que não se é humilde, conforme dizem os estudiosos. Né? A verdadeira humildade não se revela, ela se revela nas coisas simples e na ausência do desconhecimento de que, de fato, a pessoa é humilde. Já o orgulho, de vez em quando, a gente se identifica nele, porque a gente vai se pegar fazendo determinados atos que nos traem e que mostram que a gente ainda carrega o orgulho. E não raro, infelizmente, isso ainda ocorre conosco. Né? Infelizmente. Mas Kardec, nesse continuar de análise, ele parte aqui para o segundo item, né, que é todo aquele que se eleva será rebaixado. Não é o item, é o segundo subtema. Todo aquele que se eleva será rebaixado. E ele faz, então, a análise de três registros evangélicos que estão em Marcos 18, aliás, em Mateus 18, Mateus 20 e em Lucas 14. Que são passagens muito interessantes, eu vou ser extremamente breve, né? Até porque a gente tem um limite de tempo, mas eu acho que dá para a gente trabalhar isso aí. O que é que ele diz? No primeiro momento, que se aproximam de Jesus a mulher de Zebedeu, mesmo que história interessante, e os dois filhos dela. E Jesus observa eles se aproximando, e eles vão se aproximando com interesse. Achei isso muito interessante. A mulher se aproxima de Jesus, né? E, aliás, essa é a segunda passagem. Eu vou para a segunda, depois a gente volta para a primeira. Mas eu quis conversar por essa. Eu estava analisando tanto essa segunda que eu disse, vamos iniciar por ela. Não é o item 4, né? Ela se aproxima dele e disse, ordenai que meus dois filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino. E Jesus olhou para ela, né? Quem eram os filhos de Zebedeu? Né? E quem era essa mulher? Segundo os relatos, a mulher, o nome dela é Salomé. Zebedeu, o esposo dela, é um pescador, pai de Tiago maior e pai de João Evangelista, né? Aquele mesmo João Evangelista, né? o autor do quarto evangelho, que desencarnou com mais de 90 anos, que foi o único evangelista, o único dos seguidores de Jesus mais próximos, que não foi assassinado, inclusive. E cujos evangelhos são muito elogiados, especialmente do ponto de vista espiritual. Mas naquele momento ela se aproxima dele e ela faz essa indagação, né? Rogando. Vejam o papel da mãe, com dois adultos, mas a mãe se aproxima pedindo por eles, né? Jesus observa aquela cena, né, e diz, né, vós não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles, os dois seguidores, né, os dois apóstolos, dizem, podemos. Aí Jesus olha para ele, tá bom, vocês podem sim. É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber.
vocês passarão pelas mesmas dificuldades, né? Vocês caminharão, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim. Isso é para o meu Pai, né? Conforme o preparo que tem a cada um aqui. Então ele diz, não me compete, né? Compete de uma certa forma a cada um de vocês, porque o Pai é justo, né? Eu achei isso muito interessante. E os outros apóstolos que viram aquela cena ficaram indignados com aquela situação, ficaram chateados. Kardec pega esse texto e põe, então, no todo aquele que se elevar será rebaixado. No item 3, que a gente pulou, ele faz referência a uma criança, né? Muito interessante. Né? Por que ele faz referência a uma criança? Os apóstolos, eles perguntam para Jesus o seguinte: quem é o maior no reino dos céus? O reino de Deus, quem é o maior, Senhor? E ele olhou para eles, ele responde com gesto, com a situação, né? Então ele convida uma criança, né, para se aproximar, ela vem e ele então diz, né? Aquele que se assemelhar a essa criança, né, nas suas virtudes, nas suas atitudes, eu digo que entrará no reino dos céus, usando as minhas palavras, né? Mas o texto praticamente leva a uma reflexão dessa ordem. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então a gente percebe nesse fato, nessa situação, que Jesus se volta para uma criatura. Kardec faz uma análise posterior sobre a situação, daqui a pouco a gente entra no mérito, mas naquele momento em si ele responde à indagação dos apóstolos com essa pergunta, com esse contexto bem direto, né? Pegar uma criatura que está no meio dele, no caso um pequenino, uma criança, e cita ela como exemplo. Não cita eles, ele não faz menção a quem está junto dele. Ele faz menção àquele garoto que a gente não sabe nem quem é, mas que naquele momento era uma criança. Se identificava ali como uma criança. E, finalmente, Jesus, segundo Kardec aqui, numa análise de todo aquele que se eleva será rebaixado, entra num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para tomar sua refeição, e ele observa, então, uma cena que ocorre, né? O Evangelho, então, a gente percebe que ele vai pegando os fatos para nós corriqueiros, e a gente vive essa situação de uma certa forma. Então ele pega aquela situação e, diante delas, ele vai mostrando o reflexo das atitudes e do comportamento do ser. Eu acho que não há nada mais psicológico do que isso, né? A gente escuta tanto nesse momento psicologia, reflexões psicológicas, né? E isso é muito importante, mas observemos que, de uma certa forma, está tudo contido aqui. Ele diz, ele entra e ele observa que os convidados escolhiam os primeiros lugares para sentar. Veja se isso não é comum, muitas vezes, numa rotina de vida da gente, seja onde quer que seja. E ele, observando aquilo ali, ele propõe uma parábola e diz: quando fordes convidados para as bodas, não tomes nela o primeiro lugar, temendo que encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada do que você. Fique no seu lugar. Porque se você merece ser o primeiro, você será chamado. Mas se você não merece, você não vai passar o constrangimento de estar no lugar, de ter assumido aquele lugar que não é seu e que você, automaticamente, você voltará. Tem uma reflexão espiritual sobre isso, meus amigos, sobre essas passagens. Então, Kardec faz essa consideração. E ele, então, o próprio Kardec disse que o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando que os grandes no mundo dos espíritos são aqueles que eram pequenos na Terra.
Então ele começa a fazer, agora ele dá uma resposta, fazendo uma análise criteriosa do ponto de vista espiritual, ele o codificador. E ele começa pelo exemplo da criança. Ora, a criança é um espírito reencarnado, possivelmente com diversas passagens, né, em diferentes situações, em que ele está passando por mais uma situação. Identificar o espírito naquele momento, a sua natureza, quem ele foi, é um pouco difícil. Mas, normalmente, na fase infantil, o espírito é marcado pela simplicidade, pelos caracteres da infância. Pelos caracteres da infância. Razão pela qual Jesus identifica, ele diz Kardec, né, não considerando o espírito que Jesus sabia, mas ele não estava considerando as diversas existências do espírito. Tem a sua natureza evolutiva, mas os princípios que norteiam a vida naquele momento, mostrando que todos, invariavelmente, têm direito a uma fase infantil, que essa fase infantil, normalmente, só exceções, ela serve para nos mostrar que o ser, na sua fase infantil, precisa de orientação, de proteção, porque, independente de quem foi, é uma criatura que naturalmente não registra dentro de si maldades. E isso vai se revelar depois, ou a sua bondade. Isso vai se revelar até depois, embora haja traços identificativos, né? Tendências, isso, aquilo. Mas ele generaliza a questão, mostrando a necessidade da infância para cada um de nós e que a gente se comporte tal como a gente era antes. Quer dizer, a gente se eduque dentro do comportamento do aprendizado, mostrando que cada um de nós pode evoluir sem, logicamente, sem que a gente não seja ingênuo o tempo todo, logicamente, porque a fase adulta vai exigir de nós ponderações, comportamentos, atitudes, mas que prevaleça em nós o sentimento do amor, da compreensão de que não queira ser maior do que quem quer que seja, porque a criança normalmente é assim, né? Então, ele nos mostra, então, uma aplicação, e o próprio Kardec diz aqui, o Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas. Isso aí ele já fala aqui, mostrando a questão da elevação, onde aqueles que foram mais elevados numa existência são rebaixados até a última posição numa existência seguinte, se foram dominados pela ambição e pelo orgulho. É por isso que o capítulo ele sempre nos direciona, nos mostrando esses dois termos que se combatem, né? Que é o orgulho e a humildade. Mais adiante, né? Caminhando numa análise desse contexto, ele entra no mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Mistério oculto aos sábios e aos prudentes. O que é que ele diz? Ele começa com a reflexão em Mateus 11. Mateus 11. Então Jesus disse estas palavras, vejam bem. Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por havê-las revelado aos simples e aos pequenos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então Jesus rende glórias a Deus por ocultar as coisas. Que coisas são essas, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs? As coisas espirituais. Por que ocultos aos sábios e aos prudentes? E revelados aos simples? Porque esses são mais aptos, as coisas do Espírito, elas são compreendidas diante da simplicidade, diante da humildade.
É um registro na Revista Espírita de 1858, que foi o primeiro ano em que a Revista Espírita foi editada, e a Revista Espírita é um material abundante de coletâneas e de estudos, em que Kardec faz uma análise sobre um fenômeno muito interessante, de que estudiosos norte-americanos tinham se unido e tinham proposto, e eles pagavam um valor à época, né? Isso é Kardec fazendo uma análise, vejam bem. Ele faz então ele diz que eles pagavam para quem demonstrasse um fenômeno espiritual de fato. Vejam bem, já tinha acontecido os fenômenos de Hydesville, os conhecidos fenômenos de Hydesville, que tinham sido muito, mas muito trabalhados, muitas matérias sobre a questão, e que são tidos, inclusive, como a base, o berço dos fenômenos que deram início à projeção da doutrina espírita, os fenômenos de efeitos físicos, né, lá de Hydesville. E ele cita, inclusive, na Revista Espírita de 1858, que as irmãs Fox estavam lá para que o fenômeno acontecesse. Vejam que passagem interessante. Ocorre que, segundo eles, né, segundo o texto da revista, não houve comprovação. Não houve comprovação dos fenômenos espirituais que projetasse o pagamento de uma quantia para aqueles que assim o fizessem. Porque, do ponto de vista da ciência, conforme as observações, ninguém comprovou o fenômeno espiritual. Está lá na Revista Espírita. E Kardec, então, faz uma análise, né? Porque Kardec ele ficava recebendo material à sua época. De fato, ele veio para cumprir o seu papel e cumpriu assim, com maestria. Então, ele observa que as informações que chegaram para ele não tinham comprovações. Aí não tinham comprovações dos fenômenos espirituais. Então, porque não tem comprovação, o fenômeno espiritual não existe? Essa é a questão, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E Kardec, ele próprio, dá uma resposta no texto da Revista Espírita. Ele diz: os fenômenos espirituais não se submetem, os espíritos, especialmente espíritos de uma ordem moral superior, não se submetem aos caprichos e aos deveres e aos valores dos encarnados, particularmente regidos por seus interesses. Não é dessa forma que a coisa acontece. Então, é assim, ele vai literalmente mostrando os porquês, porque isso vai acontecer novamente. E aconteceu. Né? Um milionário, acho que norte-americano também, ele pagava a quem demonstrasse cientificamente um fenômeno espiritual. E isso, apesar de tantos fenômenos que ocorrem no mundo, mas ele queria sob uma análise criteriosa da ciência, né, conforme suas convicções, valores e estudiosos que estão do lado dele, e aquilo não aconteceu. Por conta disso, o fenômeno não ocorre? Ocorre, sim, mas não conforme os espíritos não vão trabalhar, não vão efetuar fenômenos por convicções, por valores financeiros, para mostrar para aquela pessoa que o fenômeno existe. Ele pagou e está vendo agora que o fenômeno existe. A partir de então, o mundo inteiro está vendo que o fenômeno existe. Até porque isso já foi demonstrado por diversas vezes. O físico-químico inglês, William Crookes, em uma obra incrível, né? E Crookes se aproxima dos fenômenos espirituais, não para dizer que eles existiam, ele se aproxima para combater, para fazer uma observação criteriosa. Entretanto, ele diz: se o fenômeno for verdadeiro,
eu registro ele e vou dizer, o fenômeno existe, e assim o fez. E a gente sabe que os fenômenos de materialização são muito delicados. Leopoldo Machado, ele começa no Rio, ele caminha até o Pará, né? Passa inclusive por Pernambuco, acho que ele passou pela Bahia também, passa por Pernambuco, acaba no Pará, fazendo uma maratona, visitando capitais, e divulgando o espiritismo e trabalhando em torno das juventudes espíritas. E Leopoldo Machado chega no Pará e participa das reuniões de materializações que ocorriam no Pará, que eram muito famosas à época. E ele assiste às reuniões, os fenômenos de materialização, e ele diz depois, né, que o fenômeno é muito interessante, mas não é o fenômeno que muda as convicções das pessoas, porque de dezenas e dezenas delas, centenas, né, que observaram aquele fenômeno, né, muito poucas foram aquelas que voltaram para viver os valores espirituais, para se dedicar aos estudos, à doutrina, à mudança de comportamento. Aí quando a gente pega isso, a gente vai para Jesus curando leprosos, né? Que fenômeno incrível da cura da lepra, né? A lepra era incurável, né? É um fenômeno, e Jesus cura a lepra dos que se curam. Apenas um volta para agradecer ele, continua ali perto dele. Os demais se afastam e vão viver no mundo, porque o mundo é interessante e não deixa de ser. Então a gente observa que não é o fenômeno por si só que nos torna espíritas, né? Estudiosos espíritas, frequentadores das instituições. Quantos nas nossas instituições não vivem, não chegam, não passam, e daqui a pouco não se desinteressam e não voltam para as suas rotinas e não vão buscar novos conhecimentos, novos valores para si, e cada um dentro da sua realidade. Não se trata aqui de uma crítica, mas apenas observando que os mistérios que Jesus falava ocultos aos sábios e são revelados aos humildes. O termo sábios e prudentes, né, que parece ser uma coisa, são identificados naquele momento como reflexo de orgulho, e os simples e os pequenos como os humildes. Né? Simples e pequenos, os humildes. Então, a gente percebe que a abordagem que o codificador faz dessa questão é muito interessante. Ele inicia o item 9 dizendo, por exemplo, ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz da boa-fé e com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Vê se não tem sentido aquela história dos que pagam para que o fenômeno seja comprovado. Porque eles acham que pagando, a partir do momento que eles comprovem, o mundo inteiro vai lhes render homenagens, porque eles mostraram que o fenômeno ocorre, quando o fenômeno ocorre por toda parte. E não precisa que ninguém pague. É isso mesmo. Então, Kardec faz essa abordagem, a nosso ver, brilhante, dando, inclusive, continuidade àquilo que ele já tinha falado antes, né? Porque o livro é de 1864, editado, né, e lançado, mas ele já tinha feito outras análises sobre essa situação. É quando o capítulo 10 entra nas instruções dos Espíritos, né? A maior parte dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos abordam o tema maior, né? Fazendo uma análise. Eles pegam as mensagens referentes à situação e ele condensa aquelas mensagens e, a partir delas, ele
está dando ali uma resposta, fazendo uma conexão com um tema maior. No caso em questão, o orgulho e a humildade, que são uma, é eu acho que é uma das maiores lições que existem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 11 do capítulo 7º. O item 11 do capítulo 7 ele é assinado por Lacordaire. Eu acredito que todos aqui devem saber. Mas eu vou trazer um pouquinho de Lacordaire aqui para todos nós, para relembrar quem era Lacordaire, né? Esse espírito. Vejam bem, eu estou aqui, eu tenho material aqui dentro. Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire foi um religioso dominicano, nascido a 2 de maio de 1802, contemporâneo, então, do nosso irmão Kardec, que nasceu em Côte d'Or, Borgonha, e faleceu em 1861. Kardec já tinha realizado ali o processo da codificação, né, com o lançamento do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, do Evangelho, de O que é o Espiritismo, de O Livro dos Médiuns, quando Lacordaire, que era um religioso católico, desencarna. Então, Lacordaire, um contemporâneo de Kardec, dentro da Igreja Católica, foi um padre, jornalista, educador, deputado e acadêmico, sendo considerado um dos precursores do catolicismo moderno. É este espírito de caráter religioso, especialmente da religião dominante, né, que era a Igreja Católica, que tanto perseguiu Kardec na época, não ele, né? Mas quantas vezes, né, Kardec não foi ali atingido por nossos irmãos católicos, talvez nós próprios, né, em outros momentos. E é Lacordaire que vem trazer um texto incrível para compor a codificação na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo belas reflexões sobre o tema o orgulho e a humildade. Ele, numa reunião apropriada, inicia que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos, venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. E a partir de então ele começa. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Vejam bem. E ele cita nesse texto maravilhoso o orgulho e a humildade, motivo de reflexão e de estudo, praticamente todos os que tratam do tema. Ele diz o seguinte, eu separei aqui, está dentro do texto, minha gente. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. E ele continua, eu estou aqui fazendo uma síntese, segundo a minha análise, viu? Cada um tem a minha análise. Sentimento que nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. O vestuário longo dele mostra aí as deformidades do corpo. Aí o espírito ele usa de um tema muito comum a todos nós, que estamos no corpo físico. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade. Então ele cita Jesus, usando ainda o termo nos salvar, que é um termo muito comum, segundo os seus valores de fé da igreja. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade. Eu vou adiantar um pouquinho. E ele fala sobre o orgulho o seguinte: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres. Os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas
são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais puras do que a do pobre. Então veja como que ele trata aqui o orgulho, né? Os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos. Quantos não pensam assim? O que fez com que, até hoje, inclusive, né? Às vezes alguém está num nível, está numa classe social e olha com um certo desdém. Infelizmente, a gente registrou nessa semana casos, né, de perseguições no Estado brasileiro, de pessoas brincando com aqueles que estão na rua, no estado de miséria terrível, brincando com armas, né, com armas e fazendo isso. Né. Então, observe como a situação é. Julgam, diz Lacordaire, que os títulos e as riquezas eles são devidos. Né. Os títulos e as riquezas, eles são possuidores porque eles são devidos, foram méritos. Méritos. Né. Deus os distingue pelos corpos. Naquele texto longo, eu defini aqui, a nosso ver, algumas observações. Deus vos distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo que o envoltório do rico. E então? Né? E então? A gente já está indo para a última parte. Kardec, então, pega sobre o tema o orgulho e a humildade outra análise, agora de outro religioso católico, o cardeal Morlot. François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, que nasceu em 28 de dezembro de 1795 e desencarnou em 29 de dezembro de 1862, também contemporâneo de Lacordaire e de Kardec. Foi um cardeal francês, foi vigário da Catedral de Paris, vigário-geral da Arquidiocese de Paris e cônego da Catedral, que viveu a situação de Kardec estar ali na divulgação da doutrina. Ele era o vigário da Catedral de Paris. É ele que assina mensagens que citam, por exemplo, textos da seguinte ordem: homens, por que vos queixais das calamidades que vos mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Isso é ele agora, espírito, mandando mensagem do mundo espiritual, registrando que não é uma questão do rótulo da religião que nos carrega aqui na Terra, mas os valores que nos identificam. Ele diz: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. O orgulho, eis a fonte de todos os nossos males. Todos os sofrimentos de que a gente possui, que a gente carrega, do ponto de vista espiritual, e muitas vezes com reflexos materiais em nossas vidas, está aí a ciência mostrando isso, decorrem do orgulho que a gente ainda tem, do sentimento de superioridade que a gente carrega, da vaidade, disso, daquilo, que tem no orgulho ali o pai disso tudo. Infelizmente, muitas vezes a gente carrega isso mesmo. Ele diz mais: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma novamente coragem e, apesar de tudo, em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males. Um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Então, meus amigos, esse é o nosso irmão, algum pouco tempo depois do seu desencarne, já mandando uma mensagem desse teor, né, dessa qualidade, para a reflexão de cada um de nós. E, diante de tão importante capítulo, né, que Deus nos dê força para a gente ter coragem, baseado nos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus,
baseado também nessas reflexões dadas pelos espíritos e pela análise do nosso codificador, né? Codificador da nossa doutrina. Então, sabe as reflexões para que a gente faça o melhor dentro da proposta que nós temos, cada um de nós, de evoluir. Que tudo que a gente vive aqui na Terra tem como mérito principal combater em nós o orgulho e a vaidade de que ainda nos dirigem o espaço e que a gente faça valer a pena esses conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? Que o Senhor nos dê força. Então, meu irmão Adalberto, eu estou voltando aí a palavra para você, viu? Eu quero agradecer, em nome de todos que fazem o movimento espírita aqui do Estado de Pernambuco, aos meus irmãos e irmãs da AME, da minha querida AME, da nossa querida CE, Comissão Estadual de Espiritismo, e também registrar aqui em nome da FEP, da Federação Espírita Pernambucana, da sua presidente, nossa querida irmã Cristina Pires. Um abraço a todos vocês, baianos, né? Especialmente aos nossos irmãos e irmãs do querido grupo de Conceição, né? Jesus nos abençoe a todos, muito grato pela oportunidade. Fiquem na paz, né? Meu irmão Adalberto. Pois é, nós que agradecemos pela mensagem e chamando a atenção da nossa caminhada e vendo o trabalho importante de estudar a doutrina espírita para que a gente tenha uma caminhada mais agradável, porque às vezes a gente sempre está reclamando disso, daquilo outro, e a verdade é que a gente tem que passar por certas situações de acordo às nossas ações e que a gente possa ter a coragem realmente para seguir a caminhada vencendo esses obstáculos. Então, Jesus é o nosso irmão maior que nos preocupou em dar essa luz a todos nós. Então, agradeço a todos, muita paz, Deus proteja a todos. E acredito que tem pessoas que possam até querer fazer alguma pergunta, algum comentário. Tem mais alguns minutinhos aí. Está aberto. Quero aqui registrar alguns nomes que eu conheço, né? A minha irmã Claudete, a minha querida irmã Claudete, meu irmão Marcos, minha irmã Nilda, né? Em nome de outros companheiros, irmãos e irmãs aqui da nossa cidade de Abreu Lima. Deixar um grande abraço a todos vocês. Abração, Nilda, a você e a Pedro, né? Jesus abençoe. A meu filho, Cleito, né? Esse aí, Cleito Silva, meu filho. Estava acompanhando o estudo também, o trabalho. E também queria dizer, pessoal, que no sábado a gente está aqui homenageando todos nós, né? Todos os espíritas, homenageando o Livro dos Espíritos. Estaremos em Itamaracá, na ilha de Itamaracá, fazendo uma abordagem sobre os 169 anos da obra, o Livro dos Espíritos. Um abraço aí do pessoal do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Abração, Pedro, meu querido irmão. Jesus abençoe. E a minha esposa, Ailson. Claudete. Valeu, Claudete. Bom, meu irmão Adalberto. Alberto, eu quero deixar aí um abraço, viu? Registrar aqui o nosso abraço a todos vocês. Tá bom? Foi você que fez a pontinha para a gente estar aqui, ligando o Recôncavo Baiano à região metropolitana de Recife. Com certeza. Nós é que agradecemos a presença de todos, né? A sua presença, a sua disponibilidade de trazer para a gente mais um estudo, mais uma reflexão sobre esse tema, né? Que é falar das virtudes, a virtude das virtudes. Não é isso? Então, estamos muito gratos a todos vocês, pedindo para que possamos cada vez mais fazer com que os estudos nos levem a uma consciência maior do nosso papel aqui na Terra, né? E o nosso papel como espírito imortal que somos. Então, estamos todos gratos, Carlos. Jesus te ilumine, você, essa família maravilhosa que está aí te acompanhando, né? Que coisa linda, né? Claro. Muito boa. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Um abraço aí a Marcos, né? Que está com o Marquinhos ali, com o pequenininho, né?
a Nilda, Pedro, que apareceram aí, Claudete, querida. Um abração, gente. O Genô levantou a mão aí, ele quer falar alguma coisa. Carlos, boa noite, Carlos. Muito obrigado pela Boa noite. explanação da noite de hoje. Quando você começou a sua fala, e se a gente não prestar atenção ao que Mateus diz no versículo 3, né? As pessoas, como você falou assim, não lê com atenção, e diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu queria saber da sua opinião também a respeito desse trecho, porque se a gente não ficar atento com essa mensagem, dá a impressão que esses pobres de espírito são meritórios, têm méritos perante a divindade ao reino dos céus. O que é que você me diz sobre? Muito obrigado. A Genô, né? A Genô, eu comecei fazendo uma abordagem exatamente sobre o tema, conforme as reflexões de Kardec, quando ele faz uma abordagem sobre o termo pobres de espírito. Então, ele começa fazendo uma análise que, normalmente, a gente observa o termo pobre de espírito de forma depreciativa. Ele é um pobre de espírito, ele é uma pobre de espírito, talvez é uma pessoa tão pequena que... Então a gente faz uma análise dessa ordem. E Kardec diz que quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele insere nas bem-aventuranças, ele não está fazendo menção à pequenez de caráter, não, mas a humildade que a criatura carrega. A pessoa simples, a simplicidade de conhecimento, de valores. Então, ele faz uma análise nesse sentido. Entendeu, Agendou? Foi nessa ordem aqui que a gente começou essa exposição, fazendo uma análise conforme preceitua o codificador no capítulo 7, no início do capítulo, ele inicia exatamente sobre os pobres de espírito, né? O que é preciso entender por pobre de espírito. Eu acho que não tem nada mais autoexplicativo do que isso. Não, eu muito mais do que nossas palavras. Hein? O que se precisa entender por pobre de espírito. E ele diz que a incredulidade riu dessa máxima, como de outras sem a compreender. Jesus não entende os pobres de espírito como os desprovidos de inteligência, mas os humildes. E ele diz que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. É isso aí. Eu compreendi o que você quis dizer do início. Agora, o que eu estou perguntando não é tirando o mérito da questão, apenas dizendo assim, não dá uma impressão para a incredulidade. Não é que o pobre de espírito ele seja pejorativamente como a gente conhece. Mas o que eu disse é o seguinte, não dá uma impressão para a incredulidade, não dá uma impressão para a incredulidade que esse pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, eles é o reino dos céus, dá impressão para o incrédulo, dá impressão para a pessoa que não compreende essa palavra que está aqui em Mateus, é isso que eu estou falando. Então, parece que eles são únicas pessoas que têm mérito para estar no reino dos céus. Foi mais ou menos nesse sentido que eu queria lhe perguntar a sua opinião, não desfazendo daquilo que você trouxe para a gente, que eu compreendi muito bem. Mas observemos, só para a gente fechar essa questão, que as bem-aventuranças, elas definem uma série de valores, né? Essa é uma delas. Bem-aventurado, aí ele fala, as bem-aventuranças, você vê, né, que no capítulo 5, 6 de Mateus, ele sai tratando das bem-aventuranças, né? E segundo estudiosos, o mais belo discurso que já existiu na Terra, ele pega os valores e sai definindo as criaturas, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados são esses e aqueles. Ele sempre enaltece nas bem-aventuranças a simplicidade, o amor, a compreensão, as virtudes, né? De fato, as virtudes de fato, né? Em detrimento dos valores que supostamente, com outros olhares, a gente aqui na Terra enaltece.
É isso aí, viu? Não é apenas deles, tem uma série de valores que definem Obrigado. os bem-aventurados. Ok, Adalberto, a gente está Pronto, aí. então, Oi, vamos. Claudete. Tem mais alguém perguntar alguma coisa? Não, né? Então, eu peço para o próprio Claudete, Carlos fazer a prece final da doutrinária da noite. Carlos. fazer a prece então, né? Bom, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Criador, ao seu Deus. Através do nosso irmão amado Jesus. Jesus, divino e amado Mestre, Senhor, queremos vos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em pensamentos, em sentimentos, integrados aqui, nos dando as mãos mentalmente, nos compreendendo, fazendo-nos entender um pouco dos vossos ensinamentos. Rogamos, acima de tudo, Senhor, que tenhamos a compreensão devida e necessária para exercitá-los, para pô-los em prática conforme os conhecimentos que vamos adquirindo. Dai-nos a coragem para combater em nós o orgulho de que ainda somos portadores e para que faça valer em nós, de forma sutil, mas real, a humildade que caracteriza os espíritos que vão compreendendo os vossos ensinamentos. Queremos estender os nossos pensamentos àqueles que nesse momento transitam no ar, na terra, no mar. Aos que se encontram nas zonas de dor, de sofrimento, de guerras. Aos que padecem de fome, de frio e de sede. Aos que jazem no cárcere da ausência da fé. Nos comportamentos confusos, na ausência dos valores. E que seja a vossa luz e o vosso amor nos guiar. Rogamos e agradecemos aos espíritos amigos que, sob a vossa luz, sob a vossa orientação, guiam os passos dos que aqui na terra caminhamos. E que, em nome de Deus, nosso Pai, nosso Criador, Senhor da terra e do universo, no amor de Maria, possamos vivenciar nós mesmos, caminhando para a frente, para o alto. Tenhamos todos uma noite de paz e aprendizado e que continuemos firmes nos valores do aprendizado e da prática que esse aprendizado nos leva. Jesus nos abençoe a todos em nome de Deus.